Hoje é o terceiro domingo do mês da família. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema que é de extremíssima importância. É a importância do comportamento na família cristã. Nós entendemos que o padrão da civilização, ele muda constantemente. Mas existe um padrão central que Deus estabeleceu na palavra dele para o comportamento dentro da família. Eu convido você a fechar os teus olhos mais uma vez. Pede para Deus que use os meus lábios de uma maneira especial para falar ao teu coração. Nós queremos ver em cada família a bênção plena do Senhor. Nós queremos ver em cada família a plenitude da felicidade que Deus tem. E para isso nós precisamos aprender com o manual da felicidade, que é a palavra do nosso Deus. Pai, coloca-me mais uma vez, Senhor, nas tuas mãos como instrumento, Pai. Usa os meus lábios, meu Pai, de uma maneira única. Senhor amado, Deus bendito, que o Senhor possa, meu Pai amado, falar a cada coração. Ensina-nos, Pai, no centro da tua palavra. Ensina-nos, Pai querido eterno, no centro, Pai querido, dos teus ensinamentos. Como, Pai querido eterno, desenvolvermos um comportamento na família que vai, Pai, gerar o ambiente necessário para que cada um de nós viva a plenitude das bênçãos, a plenitude da felicidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, antes de falar do ponto central, que é a questão do comportamento, eu quero me ater num outro ponto, que é o ponto do amor. Diga comigo, amor. Coisa bonita é falar de amor, né? Coisa bonita é falar de amor. É interessante que até quem nunca fez uma aula de inglês sequer, ou uma aula de espanhol sequer, quando escuta uma canção que fala de amor, logo percebe que está falando de amor. Porque fala de amor soa agradável aos ouvidos, né? Falar de amor soa agradável ao coração. Porque está falando de algo que é oriundo do nosso Deus. Todo amor nasceu em Deus. Todo amor nasceu em Deus. E existem 3 formas de amor. A Bíblia diz isso para nós. Existe a paixão, que é um amor explosivo, mas não é enraizado. A paixão, ela deixa a pessoa louca, ela gera uma obsessão, né? Quem nunca assistiu, né, aquele filme do Michael Douglas, lá como que era Paixão Fatal, né? Uma coisa assim. Atração fatal, porque é uma obsessão louca. Isso é a paixão, né? É uma ideia fixa de alguma coisa. É uma ideia fixa de alguma coisa. Eu tenho um amigo, de verdade, amados, ele tem obsessão pelo time de futebol que ele torce. A casa dele é nas cores do time, ele só usa as cores do time. Né? Você entra na casa dele, eu falo para ele, eu falo assim, ó, se eu não te conhecesse, eu ia ter dúvida ali se você é ponta firme mesmo, porque só tem foto de homem na sua casa, né? É o jogador da década de 60, é o jogador da década de 70, de 80. O cara tem verdadeira obsessão. O time vai jogar lá no Pricopó do Judas, ele vai assistir. Não casou, amado, porque ele teve uma noiva e a noiva não gostava que ele viajava, ele abriu mão de casar para ir atrás do time. Isso, o que é isso? Isso é obsessão, isso é paixão. Quem nunca viu adolescente de 13 anos achar que vai morrer porque perdeu a primeira paixão? Fala a verdade, né? Os meninos são mais tranquilos. Ele fala, oba, dá para jogar futebol. Agora as meninas, eu vou morrer. Né? Ai, roubaram meu coração. Quantas vezes eu já ouvi adolescente falar, eu nunca mais vou amar ninguém. Né? Amar dói. Mas por quê? É paixão. Né? É paixão da adolescência. Algo tão intenso. Né? Algo tão intenso. Né? Depois tem o amor carnal. O amor eros. Daí vem a palavra erotismo. Vem do amor eros. Que é o amor carnal.
É o amor que traz a atração física, tá? É o amor do homem pela mulher e da mulher pelo homem, tá? Um dia um casal de jovens perguntou: pastor, eu sinto atração pela minha namorada, eu já estou pecando. Eu falei: não, meu irmão, sentir atração é importante. Se você não sentir atração, não casa, que vai dar problema depois. O que você não pode é consumar o fruto da atração antes de casar. Mas se você não sentir, e os solteiros, cadê os solteiros aqui? Presta atenção nisso. Se a pessoa que você está interessado não te gera nenhuma atração física, meu irmão, não casa. Minha irmã, pula fora. Porque eu vou falar um negócio para você. Começa quente, depois fica morno. Entendeu? É natural da vida. Se já começar morno, meu irmão, vai virar uma geladeira depois. Entendeu? E aí, muito casamento acaba por causa disso. Quem está entendendo que isso é importante? Se o amor eros não fosse importante, Deus, o criador do amor, não tinha criado o amor eros. Entende? O amor eros é importante. E eu falei para aquele jovem, eu falei: meu filho, o problema não é você sentir atração. Todo mundo sabe que faísca e fogo dá incêndio, você só tem que deixar um longe do outro. E depois, quando casar, bota fogo na casa. Entendeu? Não tem problema, está na bênção de Deus, vai e faz o que tem que fazer. E o terceiro amor é o amor que a Bíblia chama do amor cristão, que foi o amor demonstrado por Jesus Cristo, que é o amor ágape. É o amor que se descreve lá em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Seria como um sino que ressoa ou um prato que retine. Entende? É o amor ágape, o amor que não está esperando uma retribuição em troca. Por que é importante, amado? Se eu vou falar de comportamento, por que eu estou falando dos tipos de amor? Porque o primeiro comportamento, preste muita atenção, que tem que ser bem calibrado dentro de uma família, é o comportamento em relação ao amor. Se a gente inverter as bolas da hora de manifestar cada tipo de amor, eu acabo com um casamento, eu acabo com uma família. O primeiro comportamento que tem que estar calibrado dentro de uma família é o comportamento em relação ao amor. Por exemplo, tem pais que ele não têm amor pelos filhos, eles têm verdadeira obsessão. Esses dias eu li um artigo daquela profissional Roseli Saião, gosto muito dos trabalhos dela, eu leio quase todos os artigos dela. E ela estava falando que nós estamos vivendo uma geração de pais tão obcecados pelos seus filhos, que eles fazem muito do que os seus filhos tinham que fazer para poder se desenvolver como ser humano. E atrapalham, e ali ela até fala, estão formando uma geração impossível de se empregar. É uma geração que não consegue lidar com responsabilidade, é uma geração que não consegue lidar com objetivos, é uma geração que não consegue lidar com cobrança, é uma geração que não consegue lidar com metas, é uma geração que não sabe carregar o fardo nas costas. Porque os pais carregam tudo pelos filhos. São aqueles pais que invertem a horas do amor, a ordem do amor. Você tem que amar o seu filho, mas se você tiver paixão pelo seu filho, vai dar tudo errado. Por quê? Sabe aquele tipo de pai e mãe que fala assim: filhinho, se você espirrar, saúde. Sabe? Ou então, aqueles pais que andam com 500 mil remédios dentro da bolsa. Para que é isso? Vai que meu filho sente alguma coisa. Crianças criadas dentro de bolhas, em relação a bactérias, em relação a isso, deixa suas crianças comer terra. Tem um estudo científico que criança que come terra é mais inteligente. É sério, tem um estudo científico sobre isso. Entendeu? Deixa a sua criança se desenvolver, querido. Olha que interessante. Quem deu esse exemplo para nós? O próprio Deus. A Bíblia diz que na hora que Jesus vai para a cruz,
que ele está lá, ó, pregadão na cruz. A palavra de Deus diz que a dor do pai foi tão grande que ele virou o rosto, ao ponto de Jesus falar: Deus meu, por que me desamparaste? O pai não podia ver o filho passando por aquela dor, mas não livrou o filho da dor, porque aquela dor tinha uma importância futura. Que pais, prestem atenção, tem desafios na vida dos seus filhos que são importantes demais para o futuro deles. De coisa boba dos pais fazer a lição de casa dos filhos. Parece uma coisa boba, mas isso acontece. A viver uma obsessão que a criança tem dificuldade de se relacionar. Amados, o Reinaldo Polito, excelente profissional aí da área da oratória. Participei de uma entrevista com ele numa feira da HSM lá. E ele falando que muitas pessoas que participam dos treinamentos dele para aprender a falar em público como profissional, é porque foram filhos reprimidos pelos pais. Sabe aquele tal da criança criada pela avó, trancada dentro de apartamento? Tem até outro dia, estava um slide na internet lá que eu achei muito interessante. Uma criança com cachecol, luva, falando assim: quem me vestiu foi minha mãe. Né? Aí uma outra parecendo uma múmia de tanto cobertor, quem me vestiu foi minha avó, né? Entendeu? A super proteção. Deus ama Jesus, mas ele não impediu Jesus de passar pela cruz, porque fazia parte do plano da vida dele. Não impeça seus filhos de viver aquilo que vive, que faz parte da vida deles, do plano de Deus para a vida deles. Eles serão seres humanos melhores, cidadãos melhores, profissionais melhores. Amados, eu tenho um exemplo dentro de casa. Eu comecei a trabalhar muito novo, fui fazer o Senai. Feliz da vida, porque eu entrei numa empresa boa. Vou falar, agora não está mais em Osasco, então não é merchan. Entrei na Cobras, uma fábrica de trem, pagava bem para chuchu. Cheguei em casa com o primeiro salário, feliz da vida. Minha mãe falou: senta aqui. Eu sentei. Ela falou: tira o dízimo. Eu tirei o dízimo. Tira um igual para oferta. Tirei um igual para oferta. Quanto sobrou? Sobrou isso. Divide no meio, divide. Dá metade para mim, fica metade com você. Aí ela falou: e a mensalidade da escola é tua. Eu falei: mãe, por que a senhora está pegando metade do meu salário? A senhora não precisa. Ela falou assim: filho que não põe dinheiro em casa, quando casa não dá dinheiro para a mulher. Amados, escuta só. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Sabe para que aquilo foi tão importante para mim? Porque com 17 anos eu fui morar sozinho. Eu conseguia organizar minha vida com metade do que eu ganhava. A outra metade eu poupei. Pode parecer besteira, amados, mas eu fui morar sozinho com 17 anos. Com 19 anos eu já estava morando no meu apartamento próprio. Por quê? Porque eu não contava com metade do meu dinheiro. Quantos hoje maridos e mulheres são irresponsáveis financeiramente? Porque os pais: não, estoura o cartão que eu cubro. Estoura suas contas que eu cubro. Faz a besteira que eu estou aqui para limpar. Marmanjo de 50 anos que a mãe ainda troca a fralda suja. Sujou a fralda, filhinho? Fez dívida, não pagou? Ai, vai perder o carro. Deixa perder, irmão. Porque a primeira perda que tiver vai ser responsável nas próximas contas. Inverter o amor, o comportamento na família atrapalha a felicidade. Depois vai casar, não consegue construir nada na vida porque foi estragado a vida inteira. Quem está entendendo aqui? Tá? Outra coisa, o amor carnal. O amor carnal para quem que é? Para o marido e para a mulher. Se errar o comportamento do amor carnal, dá zebra na família, mano. Se o amor carnal sair da mulher e for para a vizinha, o que acontece? Estraga tudo. Se o amor carnal sair do marido e for para o padeiro, o que acontece? Tudo é uma questão de comportamento, amados.
Como é que eu me comporto com cada manifestação de amor que está na palavra de Deus? Quer ver um outro absurdo? Presta atenção. Eu vou falar de forma sutil porque hoje as crianças estão aqui. Se o amor eros for invertido do cônjuge para os filhos, o que acontece? Não é um dos males da sociedade do dia de hoje? Não é uma das atrocidades que nós temos visto acontecer no dia de hoje? Comportamento. Deus criou o amor, cada um para o seu lugar certo. Cada um no seu lugar certo. Precisamos entender o comportamento, amados, para garantir a felicidade da família. Não podemos ter uma obsessão pela pessoa errada. Não podemos ter o amor eros pela pessoa errada. É reservado para o cônjuge. Entende? É reservado para o cônjuge. E somente a ele. Somente a ele. Agora, o amor cristão. Tem como errar com o amor cristão? Sim ou não? Sim. Se eu chegar na hora lá do vamos ver com a pastora lá, falar, vamos reunir aqui, orar e fazer um clamor. O que acontece, amados? Acontece alguma coisa? Sim ou não? Até o amor cristão tem hora. Entendeu? Até o amor cristão tem hora. Um ladrão parou você com um revólver no farol. Está a avenida aberta na sua frente. Você está vendo que o ladrão está vindo. Ah, não, vou esperar ele chegar aqui, dar um abraço cristão nele. Pica a mula e vai embora, meu irmão. Está entendendo? Todo comportamento é adequado no lugar certo. Todo comportamento ele é adequado no lugar certo, fora do lugar. Por exemplo, é errado criança brincar? Não, mas se brincar na aula, o que acontece? Vai para a diretoria. Não é que brincar é errado, tem o lugar e a hora de brincar. Entende? Precisamos calibrar o nosso comportamento. Precisamos entender que uma família feliz, ela se baseia no equilíbrio do comportamento. Tem que ter um amor cristão que dura para a vida inteira. O casamento precisa ter o amor eros. A palavra de Deus diz que é importante. É bênção de Deus, amados, o amor eros para o casamento. Se o seu casamento está uma geladeira, meu irmão, pede para Deus reaquecer o negócio. A palavra de Deus diz que nenhum deve se negar ao outro. Nenhum deve se negar ao outro, porque o vosso corpo não lhe pertence mais, pertence ao cônjuge. Eu li uma pesquisa daquele site family.com, que é um site pastoral para a família. Amados, ainda bem que a gente vive no Brasil, porque fizeram uma pesquisa que 38% dos casais dos Estados Unidos checa as redes sociais na hora H. As crianças aqui tem que ser muito cuidadoso. Entendeu? Nós precisamos entender isso. O que acontece, amados? Pede para Deus botar uma chama nova lá, tá? Então, primeiro comportamento, diga assim, eu preciso me comportar adequadamente em relação ao amor. Entende? Na hora que eu tenho que ter paixão, eu tenho que ter paixão. Na hora de ter o amor eros, eu tenho que ter o amor eros. Na hora de ter o amor cristão, eu tenho que ter o amor cristão. Mas eu não posso fazer confusão entre eles, senão dá tudo errado. Dá tudo errado, as coisas saem, as peças saem do seu lugar. Outra coisa importante, amados. É inadmissível numa família cristã, membros de uma família, dizerem assim, eu te odeio. Em 1 João, no capítulo 4, no verso 20, diz o seguinte, se alguém disser, presta atenção, amados, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso.
Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se você está aqui hoje, você tem uma relação tão rachada dentro da tua família, ao ponto de você sentir ódio por alguém da tua família. Você é o privilegiado que está conhecendo a luz. É a luz que ilumina as trevas. Entende? É a luz que ilumina as trevas. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão, é mentiroso. Está na Bíblia. Para Deus é inadmissível que haja ódio dentro da família. Pastor, discordância é natural. Você pode discordar das pessoas da tua família, mas você não pode deixar isso crescer dentro de você ao ponto de se tornar um sentimento como ódio. Como ódio. Porque se houver algo assim, é impossível a bênção de Deus habitar na nossa família. É impossível. Isso é um ladrão da felicidade. A Bíblia chama de mentiroso quem diz que ama a Deus e odeia o próprio irmão. Outro comportamento muito importante. Cadê os sogros e as sogras aqui? Levanta a mão quem é sogro e quem é sogra. Levanta alto, gente. Por que vocês têm medo de falar que é sogro e sogra? Sogro e sogra. Escuta o que a Bíblia diz. Em Gênesis 2:24. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que é para fazer com o pai e a mãe? Qual é o verbo que está aqui? Deixará. Diga comigo, os filhos são flechas. Filho é flecha. Se teu filho ou tua filha resolveu casar, ou ele ficou maduro e quis morar sozinho. Lembra aquela música do Alexandre Pires? Sai da minha aba, sai para lá. Sai da aba do filho. Desgruda um pouco. Não se intromete na vida deles. Esse comportamento é muito importante. Porque é bíblico, amados. É bíblico. É bíblico. Outra coisa, cadê os casais aí? Casais, é impossível um casamento que não tenha briga. Ou discordância. Não estou falando de briga aqui, não é nada, pelo amor de Deus. Isso aí não deve haver em nenhum, pelo amor de Deus. Mas é impossível um casamento que não tenha discordância. Isso é para mim, não está na Bíblia. Isso é conceito Jackson Luvisotto. Um casamento que não tem discordância, um dos dois perdeu o interesse. Porque parou de pensar. É impossível que todo mundo queira comer a mesma coisa ao mesmo tempo. Não ter uma discordância nem dizer, vamos comer uma massa, não vamos comer um churrasco. Se uma pessoa fala, vamos fazer tal coisa, e a outra só fala, sim, bem. Lembra aquele desenho? Sim, bem. Alguém perdeu o interesse no outro. Mas presta atenção. A tua mãe não precisa saber de tudo, tá entendendo? Vou falar de novo. Se tem discordância no teu casamento, a tua mãe não precisa saber de tudo. Olha os homens se manifestando. Um grande erro comportamental. Olha bem para mim, amados. Olha bem para mim, porque isso é muito sério. Seus pais te amam. Vou usar aqui o pastor Eduardo e a Patrícia de exemplo. Vamos supor que a Marlene, que está ali atrás, é mãe da Patrícia. O Eduardo e a Patrícia têm uma discordância. Patrícia passa a mão no telefone e conta tudo para a mãe, que é a Marlene aqui no nosso exemplo. Daqui a pouco, ela e o Eduardo fizeram a paz. A mãe está contra o Eduardo. Entende? Erro de comportamento. É maldoso? Não. A Marlene vai estar errada? Não. Quem é que quer ver sua filha sofrendo? Mas casou, cuida da própria vida, não tem que ficar enchendo os picuá da mãe. Aquele dia que eu estava com muita dor aqui, amados, depois de 41 anos de vida, fui descobrir uma pedra no rim.
Nunca tive esse treco, resolveu aparecer. Tomara que vire diamante, né? Porque depois de tanto tempo aparecer esse negócio, tem que ter algum lucro com isso. Estou eu no hospital, fazendo lá uma tomografia, porque a bichinha ainda era escondida, ainda era pedra agente secreto. Fiz o ultrassom, não apareceu, fiz não sei o que. Só na tomografia foram achar. Aí minha mãe me liga. Onde você está? Falei, estou aqui no Hospital Santa Catarina. O que você está fazendo aí? Visita? Falei, não, estou tomando uns remédios na veia. E ela falou assim, por que você não me ligou? Falei, mãe, porque a senhora já tem os seus problemas. Se um marmanjo da minha idade tiver que te carregar com todos os problemas da minha vida, a senhora não vai aguentar e eu vou te perder. Joga a chupetinha fora, queridinha. Joga a chupetinha fora, queridinha. Às vezes você está diminuindo a vida do teu pai e da tua mãe, de tanto jogar problema nas costas deles. Assuma as tuas responsabilidades. Foi homem para casar, tem que ser homem para aguentar o tranco. Foi mulher para casar, tem que ser mulher para aguentar o tranco. Se está com medo, por que veio? Entendeu? Se não aguentava, pedisse para sair. Entendeu? Se não aguentava, pedisse para sair. Mas quantas pessoas avançadas em idade estão fazendo tratamentos de problemas de saúde, de tanto carregar os fardos dos filhos nas costas? Porque os filhos não têm a consciência de ter o comportamento de resolver os seus próprios problemas. É claro, é uma questão de saúde, uma questão séria. Aí toda a família tem que se unir em oração, em jejum, em vitória, em apoio. Mas cada briguinha, cada probleminha, mãe, pai, cada vez que você carrega um problema para a vida dos teus pais, você está tirando 2, 3 dias de vida deles. Quem quer que seus pais tenham vida longa? Olha que lindo. Hoje o irmão Francisco veio falar para mim, pastor, ontem foi uma festona, minha mãe fez 80 anos. Fica em pé, minha amada, fica em pé. Completou 80 anos de idade ontem. Vamos aplaudir Jesus. E olha, depois a senhora me conta o segredo de 80 anos ser um fio branco, porque eu estou assustado com a minha barba aqui. A pastora querendo pintar minha barba. Eu falei, não pode, é jejum. Se for pintar, não é jejum, né? Comportamento, quem entendeu, queridos? Para de carregar seus pais de problema. Entende? Para de carregar. Ameniza o fardo deles, eles já foram tão longe. Ameniza o fardo deles. Ameniza o fardo deles. Uma outra coisa importante, querido. Vencer as nossas vontades é um comportamento muito importante. Entende? Mas é o que o apóstolo Paulo falou. Eu não faço o que eu desejo, mas eu faço até o que eu odeio. Amados, no comportamento da família é a mesma coisa. Vai ter momento que você não tem que fazer o que está no teu coração. Cadê as irmãs aí? Olha só. Tem uma coisa nas mulheres que a gente não consegue entender e eu quero confessar aqui. Você chega em casa, a mulher está chorando. Aí você pergunta para ela, o que foi, meu amor? O que ela responde? Isso é louco demais, fala para mim. Aí o que o homem faz? Acredita que não é nada. E vai para o banho. A mulher fala o quê? Eu não acredito que você me deixou aqui sozinha se eu estou sofrendo. Mas tu acabou de falar que não é nada, filha de Jesus. E você acreditou? Quando isso acontece, homens, o que dá vontade de fazer? A vaca tá coquinho, não é? Não é o que dá vontade? Falou que não é nada. Nada para mim é algo vazio, né? Algo sem a presença de outra coisa, né? Um vácuo no tempo, é nada. Mas aí o que a gente faz? Sim, amor, diga o que foi. Eu já disse que não foi nada.
Aí a gente lembra do apóstolo Paulo. Eu não faço o que desejo. Quem está entendendo aqui? Amados, se dentro de uma relação familiar a gente for fazer tudo que nos dá vontade, não tem família que pare em pé. Porque todo mundo está sujeito a um mau dia. Por isso que a palavra de Deus diz: revesti-vos da armadura de Deus para que podeis sujeitar os maus dias. Todo mundo está sujeito a um mau dia. Então é uma questão de comportamento, queridos. Eu posso escolher fazer tudo o que eu tenho vontade e destruir minha família. Ou eu posso engolir muito sapo e ter uma família feliz. Eu costumo me fazer a seguinte pergunta: se eu mesmo fosse casado comigo, como é que eu reagiria? Você já parou para pensar? Se você fosse mãe de você mesmo, como é que você reagiria como mãe? Se você fosse pai de você mesmo, como é que você reagiria como pai? Se você fosse filho de você mesmo, como é que você reagiria? A minha nona dizia o seguinte: veste a sandália do outro antes de fazer alguma coisa. Precisamos, amados, pedir para Deus sabedoria para controlar os nossos comportamentos. Paulo deu uma dica muito importante. Muitas pessoas olham para esse trecho de Paulo só na questão do espinho da carne, com relação a pecado. O que eu não faço o que eu desejo, eu tenho um espinho na carne para que eu não me glorie e tal. É verdade, tem essa leitura. Mas tem a leitura de fazer também, de não fazer, perdão, tudo que te dá na telha. Numa relação familiar, amados, nós temos que ser senhor das nossas emoções e não servo das nossas emoções. Vai ter dia que você vai estar irritado, é hora de calar. Vai ter dia que você vai estar uma pilha de nervos, é hora de ir para o quarto e se fechar. Em nome do bem familiar. Vai ter dia que o seu chefe vai te apurrinhar da hora que você acordou, a hora que você sair do trabalho. Seus filhos não têm culpa disso. Não vá chutar o cachorro. Ninguém tem culpa disso. Seja senhor das suas emoções, para não ser escravo das suas atitudes. Quando nós somos senhor das nossas emoções, nós não somos escravos da nossa atitude. O Senhor Deus quer que você colha as bênçãos de ser uma família que conheceu a Deus. Para isso é preciso dominar o nosso comportamento. Feche os teus olhos. O Senhor Deus, Ele tem nos ensinado coisas muito importantes dentro da sua palavra. A sua família, amados, ela está no centro da vontade de Deus para a tua vida. Os seus filhos são herança do Senhor para você. Os seus pais foram aqueles que Deus escolheu para trazer você, obra-prima da criação dele, para essa terra. Mas quantas vezes, amados, se dominássemos o nosso comportamento, poderíamos evitar problemas dentro da nossa família? Pede para Deus esse domínio próprio. É dom de Deus. É dom do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, na palavra de Deus. Se você estava confundindo a ordem dos amores na sua vida, isso pode te atrapalhar muito. Se tudo que lhe vinha à telha você fazia, isso pode lhe atrapalhar muito. Se você, qualquer problema dentro da sua casa, já
joga esse fardo sobre os seus pais, isso pode atrapalhar muito a vida dos seus pais. Se você é pai e qualquer probleminha na vida do seu filho, você já está lá pondo ele dentro de uma bolha, isso pode atrapalhar muito a vida do seu filho. Mas hoje Deus nos ensina a termos um comportamento que vai abrir o espaço e criar um ambiente para a bênção plena, para a plenitude da alegria dentro da nossa família. Pai, obrigado pela tua santa palavra, Pai. É incrível como as Escrituras, Pai, têm orientação para tudo na nossa vida. É incrível, meu Pai, como nós encontramos todas as respostas, até para as perguntas que a gente nem sabe elaborar, Pai. A tua palavra já tem a resposta. Ajude-nos, meu Pai, somos imperfeitos, somos falhos. Somos resultados em boa parte da criação que tivemos. Então ajude-nos, Pai, a alinhar o nosso comportamento, a corrigir se for necessário. De maneira, meu Pai, que nós possamos criar o ambiente adequado, meu Deus, para a felicidade plena da nossa família. Se alguém aqui nessa noite vinha invertendo a ordem, meu Pai querido eterno, e o comportamento dos diferentes amores que há dentro da família, meu Pai, que isso seja corrigido hoje pelo poder do nome de Jesus. Se alguém, Pai, carregava algum trauma por uma inversão dessa no seu passado, que hoje seja liberto disso, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Mas dê-nos, meu Pai, sabedoria, porque a tua palavra diz que é com sabedoria que o lar se edifica. Dê-nos inteligência, Pai, porque a tua palavra diz que é com inteligência que ele se firma, Pai. E ajude-nos, meu Pai, a colocar em prática o conhecimento que o Senhor tem nos dado. Porque a tua palavra diz que quando praticamos o conhecimento, aí o lar se enche das coisas prazerosas e deleitáveis, Pai. Então, nesta noite, Pai, nos dê sabedoria, nos dê inteligência e nos ajude, Pai, a colocar em prática este conhecimento. Nos dê o dom do Espírito do domínio próprio, Pai. Que possamos falar como Paulo, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Porque às vezes, Pai, precisamos engolir. Às vezes é tempo de calar, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, ao tempo de falar e ao tempo de calar. Ajude-nos, Deus, nessa noite, para que nós possamos, Pai, viver o plano divino para a nossa família. Que nós possamos ter famílias extremamente abençoadas e felizes, Pai, vivendo no centro da tua vontade, Deus, pelo poder do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.